Olá, seres humanos! Esse é o The-Chain Club Podcast, um podcast criado para você, amante dos conhecimentos gerais. Este podcast é apresentado por Ruth Avelar e Stephanie Maschio. E hoje, no primeiro app do nosso podcast, a gente vai falar um pouco sobre a desmotivação do aprendizado da língua inglesa no Brasil e os reflexos no mundo corporativo. Já vem se chegando, pegue o seu chazinho e aproveite o primeiro episódio do nosso podcast. O processo introdutório da língua inglesa e os métodos utilizados pelas escolas brasileiras como resultado da desmotivação do estudo da língua. Bom, para a gente poder dar início ao debate desse tópico em específico, é preciso a gente começar pelo prefácio, para a gente poder identificar basicamente que a escola ela tem um papel fundamental porque ela serve como ali uma das primeiras instituições que introduz o estudo da língua inglesa, para os jovens. É claro que há exceções, existe sim jovens que não tiveram a escola como primeiro ambiente de estudo da língua, mas o foco do nosso podcast é falar justamente da escola em si, e identificar os fatores que levam à desmotivação do ensino dentro da mesma. Mas antes de a gente poder falar mais sobre isso, é também interessante a gente perceber como que é tratado de fato o estudo da língua inglesa nas escolas brasileiras. A gente sabe que no ensino brasileiro, as disciplinas consideradas como base, como é o caso da matemática e do português, geralmente são tratadas como prioridades do ensino tradicional. E com isso, obviamente, algumas matérias como filosofia, inclusive o próprio inglês, podem também serem muitas das vezes deixadas de lado pela maioria dos alunos. Adentrando agora sobre a questão desmotivacional do estudo da língua, um estudo levantado pela Brasil Escola denota que um dos principais fatores que geram a desmotivação desde o âmbito escolar é o método que é abordado pelos professores de língua inglesa ao introduzi-la ao jovem. Por consequência, o próprio jovem, o estudante, ele tem ali notas baixas e que isso também pode fazer parte do processo de evasão escolar. Um dos métodos utilizados por esses professores é aquelas atividades que são impostas aos alunos que podem gerar também a baixa autoestima, visto que um dos fatores apontados pela pesquisa é sobre a vergonha, timidez e medo de errar, principalmente durante a pronúncia de uma língua estrangeira. Convenhamos, quem nunca passou pela situação de ser obrigado a falar present durante a chamada? Ou melhor, quando o professor inventa de fazer aquelas atividades onde você precisa falar frases complexas, precisa saber realmente pronunciar algumas letras de músicas, inclusive, para toda a sala ouvir. Esse tipo de situação pode ser imensamente traumática. Eu mesma passei por isso e realmente não é bacana. Se você nunca passou por isso, parabéns. No geral, o método tradicional abordado nas escolas brasileiras, como aponta o próprio artigo, de avaliação do aluno, que pode ser incisivo e provocar uma grande angústia e futuro sofrimento. Além disso, há um questionamento que fica acerca desse assunto, principalmente para os alunos que vivem somente de verb to be. Qual seria a importância de fato do estudo da língua inglesa? E apesar de parecer fácil responder essa pergunta, muitos não têm sequer uma resposta. A importância do estudo da língua inglesa. Podemos apontar a condição hegemônica dos Estados Unidos em meio à globalização no cenário mundial como um dos principais fatores pela expansão da língua e a importância do seu estudo, principalmente para estabelecimento de relações de pessoas de diferentes locais do mundo. Com isso, o Brasil obviamente não ficaria de fora. Nota-se que também há o processo de americanização, um termo bastante sugestivo que foi criado para indagar as influências que os Estados Unidos exercem sobre a cultura de outros países, resultando no fenômeno de substituição de uma determinada cultura pela cultura estadunidense. É claro que possuímos esse fenômeno em solo brasileiro, o que resulta na presença exorbitante das maiores referências que provém da língua inglesa. Isso já diz bastante coisa a respeito da dimensão dessa língua e do estudo da mesma e o poder de influência dos Estados Unidos no Brasil e no restante do mundo. O uso da língua inglesa no ambiente corporativo.
É entendível que os modelos teóricos que servem como base referente ao conhecimento do processo de indústria e organização que conhecemos hoje provenha, na sua maior parte, de conceitos e metodologias que têm o inglês como língua materna. A administração é um exemplo perfeito disso, uma vez que os principais teóricos sobre os estudos de administração de empresas têm os seus escritos na língua inglesa. E com isso a gente pode facilmente encontrar dentro das empresas o uso excessivo de termos técnicos ou os jargões corporativos que são em inglês, como feedback, know-how, workshop, coffee break e dentre outros. Logo, no mundo corporativo, o estudo da língua inglesa serve muitas das vezes como vantagem competitiva dentro de um processo seletivo, demonstrando obviamente a aptidão do funcionário, a famosa mão de obra qualificada, cujas empresas buscam para que o colaborador exerça seus conhecimentos na língua e, quando preciso, praticá-la para comunicar-se com outras pessoas de outros países. Meu nome é Stephanie Mask e agora vamos iniciar nossa entrevista. O nosso entrevistado hoje ele tem 20 anos e trabalha na Nubank. Ele não quer se identificar, o nome fictício dele vai ser Akira. Vamos lá para a primeira pergunta. Na sua visão e experiência como estudante trabalhador, como é vista a língua inglesa no currículo? Há de fato uma vantagem competitiva? Obrigado por pergunta. Eu acredito que sim, seja uma vantagem competitiva, principalmente porque para muitos entrevistadores eles devem ficar em dúvida em relação ao candidato A ou B por conta do nível de inglês deles. E eu também tenho algumas experiências com algumas entrevistas que eu fiz e todas elas demandavam algum conhecimento de inglês, nem que seja o básico. Cheguei até a fazer algumas avaliações mesmo de prova oral e escrita de inglês durante a entrevista. E acredito que eu fui reprovado nelas exatamente por conta disso, né? Eu tinha o curso, eu tinha o conhecimento na área, né? Eu conseguia fazer a função que eles me exigiam, porém, eu acredito eu que o inglês foi o grande diferencial para eles decidirem entre eu e outras pessoas, né, que fizeram também a entrevista. Agora vamos iniciar a segunda pergunta. Quais as maiores dificuldades que uma pessoa com pouco conhecimento na língua inglesa pode encontrar numa empresa multinacional? A maior dificuldade que essa pessoa teria é para basicamente entender as informações passadas pela empresa, porque a grande maioria das empresas multinacionais elas transmitem as informações delas através do inglês, por ser uma língua popular, etc. E muito provavelmente essa pessoa teria em algum momento que lidar com alguém estrangeiro, né? Seja um funcionário da própria empresa, um cliente, uma empresa parceira, enfim, né? E outra questão pertinente a se comentar é também a perda de oportunidade dentro da empresa, tanto para um cargo elevado ou algo do tipo, mas também, por exemplo, algo que eu já passei bastante, que é durante algumas reuniões ter alguém estrangeiro conversando, interagindo e tudo mais, e tá todo mundo ali, né, falando inglês e eu não consegui interagir com eles por eu não saber falar inglês, basicamente, né? Então tem essa questão também da perda de oportunidade, que é uma das grandes dificuldades que essa pessoa teria. Bom, para a gente finalizar o debate, é importante a gente pensar na questão de como melhorar o ensino da língua inglesa nas escolas brasileiras, aprimorando os métodos e abordagens utilizadas, tornando assim o estudo da língua mais acessível para quem não possui condições de se especializar e pagar um curso para poder estudá-la, uma vez que seus estudos podem servir como garantia de seu futuro, sem poder esquecer da valorização dos professores que tem como função de se adequar aos novos métodos de ensino para poder lecionar. No mais, é bacana relembrar que o inglês como língua franca no mundo globalizado não foi obra do acaso, obviamente, né? Nem foi resultado de fundamentos fonéticos ou gramaticais
próprio desse idioma. E com isso, para tornar mais acessível ou ainda mais acessível o acesso à língua inglesa em solo brasileiro, é preciso que, além do combate à desmotivação, a gente precisa dar ênfase ao combate ao preconceito linguístico em países multilingües, como é o próprio Brasil, com dezenas de imigrantes, índios, surdos, que não têm português como língua materna. Na revista científica chamada Diálogo Educacional, realizada por alunos da PUC-Paraná, aponta que é preciso lutar contra a indiferença e a discriminação dessas minorias linguísticas por meio da reflexão e elaboração de políticas linguísticas que promovam o entendimento e a tolerância na convivência entre os falantes de variadas línguas, sejam elas minoritárias ou simplesmente línguas majoritárias carregadas de preconceito. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast realizado pelo Teaching Club, o clube da rede. Conectando pessoas ao conhecimento. Connecting people to knowledge. Então você é o novo povo brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro. Nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas. Futebol e cerveja é mesmo fantástico, tá na folha no povo, no eclesiástico. Utopia pra você, rádio, TV, Paraty. Nossos heróis de verdade morreram por covardia. Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro.